Capítulo 24, vou ler a partir do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho está sendo escarnecido, como o Roberto já falou aqui. Esse adolescente de 14 anos tem feito com que o nome do Senhor tenha sido escarnecido no meio da nação. Não há outra notícia para quem vê rede social como essa, como tem divulgado, essa situação. E o pior de tudo é que nós carregamos o nome do Senhor em nossas vidas. Porque, como o Roberto já falou aqui, a gente pode fazer o que quiser, Porque o Senhor nos deu a vida. Mas com o nome dele a gente não brinca. Com o nome dele é algo muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pelo pastor Carlos ter confiado a mim essa segunda campanha. E o Senhor já palestrou comigo alguma palavra, e o Senhor confirmou nessa noite, por meio das oportunidades da irmã Poliana, a diaconisa Poliana, da missionária Marisete. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele vai falar cada vez mais aos nossos corações. Para não ser longo nas palavras e os irmãos se sentarem. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serviam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem seus vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo costumamos ver em carro, outdoor. O ímpio usa esse versículo muitas das vezes, mas é um versículo que, antes de eu começar a palavra, irmãos, eu tenho que dar uma breve introdução. Josué. Quem foi Josué? Porque Josué ele começa antes do livro de Josué. Porque Josué ele aparece nas histórias ali de Moisés, em Êxodo. A gente vai ver diversas vezes Josué sendo homem, como foi falado aqui pelo pastor Roberto, obediente, Porque ele estava ali sempre ao lado de Moisés, ajudando nas batalhas, nas guerras, era um homem de frente de batalha. Ali quando Moisés chegou em Canaã, ele pediu a 12 espias para ir espiar, Canaã, para trazer até Moisés ali o resultado do que eles tinham visto. E Josué foi um dos únicos, que foram 2, que voltaram com boas novas para Moisés. Os outros 10, sabemos bem, que em diversas pregações podemos ver que esses 10 são falsos líderes, porque Moisés ele convocou a 12 líderes, de Israel ali. Todos eles estavam de frente de uma tribo. E aí, dos 12, 10 que eram líderes voltaram com mais informações, esquecendo do que o Senhor já fez para o povo, esquecendo do tamanho do Deus de Israel. Porém, Josué voltou. Era uma terra farta, uma terra que mana leite e mel, e com boas notícias para Moisés. E Josué, de frente de batalha, sempre um homem obediente, um servo fiel a Moisés. O Senhor viu graça no coração dele e o levantou para dar prosseguimento, na obra de Deus para com o povo de Israel. E vemos todo o capítulo de Josué, todo o livro de Josué. Josué era um homem, temente ao Senhor. E no final da sua vida, nesse capítulo, que a gente pode ver que o capítulo acaba, o livro de Josué, capítulo 24, é o último capítulo do livro de Josué. No final da vida, ele faz uma aliança com o povo de Israel, que é o tema que eu quero trazer nessa noite, que o Senhor palestrou comigo. 3 coisas importantes que vou discorrer. Vai ser sobre a renovação de uma aliança, que o Senhor, de diversas maneiras, ele renovou a aliança com o povo,
e renova com nossas vidas todos os dias a aliança dele. Porque diversas vezes caímos em pecado. Diversas vezes tropeçamos. Mas o Senhor sempre está com a mão estendida a nos levantar. Sempre está com as mãos estendidas a renovar a aliança dele com as nossas vidas. E diferente não foi com Israel. Diversas vezes Israel pecou, errou, mas o Senhor estava disposto a renovar a aliança com o povo de Israel. O segundo tema é a palavra servo. E o terceiro tema dessa noite vai ser a palavra família, que é o tema dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico conjecturando Josué, porque no final da vida de Josué ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E estando a palavra serviremos, um verbo servir, louvado seja o nome do Senhor, ele fala que é posteridade, porque é um verbo no futuro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele já estava no final de vida. E como que ele pode decretar no final de vida que a posteridade dele serviria ao Senhor? E é uma palavra profética que eu falo para a igreja nessa noite. Toma posse quem tem fé. Que você vai decretar sobre a sua família e a posteridade da sua família servirá ao Senhor. Porque assim como Josué foi usado em falar isso, devemos ter ousadia em falar que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mesmo que eu não esteja mais aqui, a minha família servirá ao Senhor. A posteridade servirá ao Senhor. Seus filhos, seus netos servirão ao Senhor. E é isso que eu profetizo nessa noite na sua família, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Renovação de aliança. Eu falei, Senhor, renovação de aliança. Porque o título desses dois versículos fala que Josué renova a aliança com o povo. E o Senhor me trouxe à memória um versículo muito importante do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 22, que o Senhor fala assim para o povo: quanto a mim, esse é o meu concerto com eles, a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está sobre ti, Isaías, as minhas palavras que eu pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua posteridade, nem da boca da tua posteridade, nem da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. A aliança que o Senhor faz com nossas vidas não é só para nossas vidas, é para alcança toda a nossa família, alcança todos que estão ao nosso redor. Porque Deus, quando Ele chamou Abraão e fez um pacto com Abraão, fez uma aliança, era para toda a família e para toda a descendência de Abraão. E nós somos descendência de Abraão, porque somos descendência do pacto, da aliança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez um pacto com Abraão, e a palavra do Senhor, a promessa que Deus faz, Ele não volta atrás. A promessa que o Senhor faz, Ele não deixa de cumprir. Porque o Senhor, Ele é homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as palavras que Deus tem para a sua vida, todas as promessas que Deus te fez, Ele irá cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como na vida de Josué. Josué era um homem temente ao Senhor. Ele chegou ali no arraial e falou: não sei vocês, não sei se vocês ainda querem servir os deuses que seus pais serviram no Egito. Porque conhecemos bem a história de Israel. Eles saíram do Egito, porém eles estavam presos ainda no Egito. Eles carregaram coisas do Egito por muito tempo. E o povo foi se renovando. Sabemos bem que do povo que saiu do Egito e entrou em Canaã foram apenas dois: Josué e Caleb. Então, aquele povo se renovou. Filhos dos filhos, netos dos netos entraram em Canaã. E o Senhor fez um pacto de aliança com aquele povo. Por isso que Josué fala: olha, eu não sei vocês. Eu não sei se vocês querem voltar àquelas práticas dos pais de vocês, que seguiam a outros deuses. Os deuses dos amorreus, que são as nossas vizinhanças. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então é isso que devemos profetizar nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente do meu vizinho ser macumbeiro, independente de um familiar meu ser macumbeiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Ele pode levar para o céu. O inimigo, ele com suas ferramentas, o que ele fez? Já que o homem é necessitado de adorar alguma coisa, né, e só há um Deus verdadeiro, eu preciso criar outros deuses para fazer o homem se separar de Deus. E por isso tem diversas religiões. Mas a única que leva ao Senhor é Jesus Cristo. Não é a igreja evangélica, não é o Senhor Jesus Cristo. O único que tem poder de levar você até o Pai é o Senhor Jesus Cristo. Esse é a nossa religião. Esse é o que nos liga ao Senhor, ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E outro termo interessante, o Senhor, a palavra servimos vem de servo, né? E o Senhor, ele me trouxe a memória, quando eu estava ali, né, estudando a palavra, que na nova aliança que vivemos, quem é a nova aliança? É Jesus Cristo. O Antigo Testamento era Deus e Israel. E hoje nós, os gentios, somos Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e trouxe boas novas, trouxe a graça. E vivemos debaixo da graça. Mas como o Roberto já falou, muitos abusam da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E debaixo da graça, o Senhor Jesus falou o que sobre servo? Não chamareis mais de servo, mas de filha. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos chama de filho. E filho tem que obedecer ao seu pai. E o Senhor traz a nossa memória hoje. Quem está em desobediência se conserte com o Senhor. Porque o Senhor quer renovar a aliança nessa noite. Quem não está atento à voz do Senhor, quem está com os ouvidos, né, tapados, não, Senhor, eu não quero ouvir isso. O Senhor está falando nessa noite, se conserta. Ouça a minha voz. Então, qual Poliana falou aqui nessa noite, ela estava atenta ao que o Senhor queria com ela. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã também falou que ela sempre está atenta ao que o Senhor fala com ela. E é assim que o Senhor quer nos encontrar, atento à voz dEle. Para que não venhamos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Porque o povo de Israel, muitas das vezes se embaraçou porque não estava atento à voz do Senhor. E o Senhor usava o profeta. Usava ali Moisés, usou diversos profetas para o povo de Israel, mas o povo não estava com os ouvidos tapados. E muitas das vezes estamos dentro dessa igreja e estamos com os ouvidos tapados. Porque a gente quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. A gente quer ouvir aquilo que é bom. Mas o Senhor muitas das vezes Ele quer te consertar. Você é um vaso e você está na mão do olheiro. E Ele quer te consertar, mas você não quer ser consertado. Muitos crentes falam, eu sou assim mesmo. Eu sou dessa maneira. E muitas das vezes eu ouço, né, alguns irmãos falar isso. Misericórdia, irmãos. A gente pode chegar de uma maneira perante ao Senhor, mas o Senhor tem que nos transformar. Não tem condições de a gente ficar da maneira que a gente veio para casa do Senhor. A maneira que eu conhecia o Senhor, eu vou continuar, porque o Senhor sabe do meu coração. Ele sabe. Mas Ele quer diferente, você diferente. Porque Ele precisa te transformar para que você venha impactar pessoas. Porque da maneira que você era outrora, você não vai impactar ninguém. E o nome do Senhor vai ser escarnecido. Porque se você entra na casa do Senhor e o Senhor não te transforma, o poder do Evangelho não tem poder sobre sua vida. Porque você não quis. Porque o Senhor, Ele sempre está querendo te transformar, te mudar, para que você seja um novo homem, uma nova criatura. Mas você não quer muitas das vezes. Eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. E o Senhor, você quer continuar sendo servo. Mas o Senhor quer te transformar como filho. Louvado seja o nome do Senhor. E filho, ele obedece. E quando a gente obedece, se o teu pai fala, ó, você não pode roubar, você não vai roubar. Se o Senhor fala, olha só, você precisa mudar o seu temperamento. Porque os frutos do Espírito é o quê? Paz, longanimidade, gozo, mansidão, mudança de temperamento. Louvado seja o nome do Senhor. E diversos outros, benignidade, bondade. E é esses frutos que o Senhor quer colocar na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente não quer. Aí a gente entra fofoqueiro na igreja e quer continuar fofoqueiro. A gente entra aquele que rouba ou é cobiçador e a gente quer continuar mesmo o velho homem. E o Senhor não quer isso para a nossa vida.
Porque Ele quer te chamar de filho. Ele não quer te chamar de servo. Servo era quando a gente estava no pecado, porque éramos servos do pecado. Mas agora, quando viemos para a presença do Senhor, somos chamados de filho. E filho obedece ao Senhor. O Senhor já tem falado nessa noite sobre obediência. Eu não sei quem está em desobediência. Pode ser eu também, porque o Senhor fala com todos nós. A palavra do Senhor primeiro corta aqui, para depois cortar na igreja. Mas o Senhor está falando nessa igreja hoje. E o Senhor, Ele quer te chamar de filho, não mais de servo. Em Gálatas capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, o Cristo. Somos co-herdeiros. E muitas das vezes a gente joga a nossa herança fora. Por tantas coisas banais desse mundo. Ou melhor seja, como o Roberto falou nessa noite, nosso pastor Roberto, que venhamos viver as coisas desse mundo. Já que queremos trocar a nossa herança por um prato de lentilha, vamos trocar com vontade. Vamos para esse mundo. Com a convicção de que vai para o inferno. Porque uma vez que você conheceu a palavra do Senhor, só tem dois caminhos. O céu e o inferno. Para chegar no céu, precisa renúncia. E é difícil. Todo dia o inimigo ele está a te tentar, a te provar, a tirar você do caminho, a desanimar você, a colocar coisas na sua cabeça. Porque hoje, né, tem até um filme, até recomendo os irmãos ver, Oficina do Diabo. Como a mente do ser humano ela é. Se você não tiver com a mente do Senhor, Ele trabalha na sua mente e faz arruaça. Porque outrora o inimigo, ele não entrava na igreja, né? Agora ele já está na igreja com a gente. Ele usa pessoas e ele entra na nossa mente. Para muitas das vezes, a gente quando está no culto, muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, achar que o irmão está olhando torto para você, achar que o irmão está falando de você, achar qualquer coisa tirar a tua atenção, criança correndo. Irmãos, entram, eu aprendi com o pastor Carlos. Entra, fecha seu olho e fica focado no Senhor. Porque o Senhor ele quer falar contigo. Muitas das vezes entramos por essa porta e saímos e não ouvimos o Senhor. Parece que você perdeu 2 horas da sua vida, porque não teve o contato. Mas a palavra do Senhor fala que o que está ligado na terra está ligado no céu. Mas para que você esteja ligado, você tem que estar atento ao que o Senhor fala com você. Porque o Senhor a todo instante está querendo falar com o ser humano. Todo instante Ele olha do alto, cadê meu filho? Quero falar com Ele nessa noite. Quero falar com Ele agora. Muitas das vezes a gente está distraído com as coisas desse mundo. Muitas das vezes as coisas desse mundo têm nos prendido, nos afastado do Senhor. E no dia que Ele nos chamar, em que condição estaremos? Estaremos prontos para o Senhor? Senhor, eis-me aqui. Me chamou na hora certa. Mas não tem essa de hora certa, irmãos. Devemos estar preparados, não nos preparando. Preparado para quando o Senhor voltar, porque aquelas 10 virgens estavam se preparando. Mas apenas 5 delas estavam preparadas. Porque elas estavam ali já preparadas para o imprevisto. Elas não estavam se preparando. Quando as outras se deram conta, tentaram se preparar. E eu estou me preparando. Calma aí, eu vou lá, me dá um pouquinho do seu. Não divide teu azeite com ninguém não, irmãos. Cada um vai dar conta de si mesmo. Devemos orar pelo nosso irmão. Devemos sim buscar pelo nosso irmão. Mas a salvação é individual. Essa ideia de ora por mim, e você não dobra o seu joelho para orar. O Senhor quer falar com você, irmão. O Senhor quer ter intimidade com você. Às vezes a gente não conhece nem a voz do nosso Criador. A gente não sabe nem a voz do Senhor, porque nunca esteve atento a ouvir a voz dele. A gente sempre tenta terceirizar, né, a oração. Ora por mim, ora por mim. A gente quer estar rodeado de oração, mas nós não queremos orar por nós mesmos. Precisamos sair de crente menino para crente adulto, que é o que o Senhor quer para a nossa vida. Quer que a gente amadureça. Tem gente que tem 10, 20 anos de evangelho, está na casa do Senhor, mas não
cresceu na fé. Tem gente que ainda está no primeiro ano, não tem? A faculdade não tem. São vários, como que fala? Períodos. E aí a gente está no primeiro período, fica repetindo o primeiro período sempre. Igual o povo de Israel ali, fica dando volta 40 anos no deserto. O Senhor não quer isso para a nossa vida, irmãos. Ah, mas o irmão fala bonito, o irmão conhece a Bíblia. Mas por quê? Porque ele busca. Porque ele lê. Porque ele busca o Senhor. Você também pode. Lê a palavra do Senhor. Fale menos de você e fale mais do Senhor. Muitas das vezes pegamos esse microfone para falar da gente, do que aconteceu e tudo mais. Sim, muitas das vezes é testemunho. Não estou falando que não tem que fazer. Mas vamos também aprender a ler a Bíblia e falar do Senhor. Porque é o que o Senhor quer para nossas vidas. E muitas das vezes a gente está ali dando volta no deserto. Não entende porque está na prova ainda. Porque a gente não evolui com o Senhor. A gente fica ainda ali no primeiro período com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, como eu já li, né? Ele não te chama mais como servo, mas como filho. Louvado seja o nome do Senhor. E no passado, irmãos, sobre família, o Senhor me trouxe à memória que o inimigo, ele é sujo, né? Certa vez eu ouvi uma pregação, muitos anos atrás, e o Senhor me trouxe à memória essas frases que o pregador falou, nem lembro quem foi. Mas ele falou dessa devida maneira. Muitas das vezes o inimigo, a gente é contra não, a palavra do Senhor é contra o homossexualismo, é contra o aborto, contra diversas coisas. E nós temos a gente segue a palavra do Senhor conforme a Escritura. Só que a gente dá brecha para o inimigo e muitas das vezes isso entra na nossa casa. E aí como fica a situação? O homossexualismo entra na sua casa, o aborto, e aí? Aí o Senhor me trouxe a memória, devemos fechar as brechas. Para que a gente não venha, infelizmente, muitas das vezes compactuar com aquilo que o Senhor não quer. Com aquilo que a Bíblia é contra, com aquilo que a palavra do Senhor é contra. E muitas das vezes a gente é forçado a compactuar. Como que fica uma situação? Não amar um filho homossexual, expulsar ele da sua casa? Não. Devemos amar. E aí, como fica? Então o Senhor tem falado nessa noite, a família é a herança do Senhor. Devemos cuidar dela e tampar todas as brechas. Como que a gente tampa as brechas para que essas coisas não entrem na nossa vida? Vamos ensinar nosso filho no caminho que deve se andar. Para quando ele crescer, não se desviar dele. Criar o filho na presença do Senhor, para que a brecha seja tampada. Culto de criança e adolescente. Muitas das vezes crianças e adolescentes não estão na casa do Senhor. E qual é a sua responsabilidade com Deus? Levar, criar na palavra de Deus. Criar na casa de Deus o seu filho. E muitas das vezes, vou deixar em casa, vou deixar não sei aonde. Irmãos, isso serve para mim. Precisamos mudar. Porque depois não adianta chorar. Porque quando a gente abre a brecha, Senhor, por que aconteceu isso? Por que isso veio acontecer na minha família? Eu te busco. Mas se você tem diligentemente atendido as ordenanças do Senhor, cuidado do seu filho, porque a gente muitas das vezes cuida só de nós. Vou buscar o Senhor, vou me consagrar. Mas a gente tem responsabilidade perante o Senhor. E muitas das vezes a gente abre mão dessas responsabilidades. Ou a gente se esquece. E a nossa responsabilidade, quando nós temos filho, é cuidar dele na presença do Senhor. Aí vem o aborto, outro tema. Como que faz nessa situação? Minha filha quer abortar, e aí? Como fica? Se sua filha estivesse seguindo ao Senhor, como o Senhor quer para a vida dela, e você tivesse feito talvez o seu papel como pai e mãe, claro, irmãos, há exceções, tá? Mas algumas circunstâncias é essa. Muitas das vezes nós somos culpados das coisas que acontecem na nossa casa. Porque Deus nos coloca como cabeça. Isso aqui é para os homens. Deus nos coloca como cabeça. Devemos nos posicionar. Devemos falar o que é certo e errado perante a lei do Senhor. A criança desde pequeno, porque o mundo já está querendo ensinar desde pequeno. O celular já está ensinando seus filhos. Se você não chegar na frente do celular, é o mundo que vai ensinar. E aí, às vezes, a primeira coisa que ele aprende é a verdade para a vida dele. E aí, como fica? Deus nos deu essa responsabilidade. E não devemos abrir mão disso. Louvado seja o nome do Senhor. E o novo concerto da família, também o Senhor me trouxe à memória, é que a nossa família é todo aquele que serve ao Senhor. Assim Jesus respondeu aos discípulos: todo aquele que faz a vontade do meu Pai.
é a minha família. E todos nós somos família. Por isso somos um só corpo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Por isso precisamos estar em união. O que o Senhor trouxe à minha memória foi isso. Estarmos em união. Porque família que briga é lá fora, irmãos. A família do Senhor tem que ser uma família lavada e remida pelo Senhor. Unida, uniforme, única só. Sem diferença. Sem essa de falar do irmão, de fofocar da vida do irmão. Sem essa de tentar afastar o irmão da presença do Senhor. Porque, olha, vou te falar. Para ganhar uma alma é difícil. Mas para tirar da igreja é a coisa mais fácil. Porque a gente, muitas das vezes, é usado pelo inimigo. Vamos se calar mais e deixar o Senhor falar. Vamos ficar mais calados e ouvir mais, porque o Senhor ele quer falar. E muitas das vezes a gente quer falar e a gente fica atropelando o Senhor. Ele está falando e a gente não está ouvindo, porque a gente está falando junto. Fala menos, ouve mais. Porque quando a gente fala menos, a gente tem menos chance de errar. Porque a sabedoria vem pelo ouvir, não pelo falar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem falado isso nessa noite. A família, louvado seja o nome do Senhor. A nossa maior missão, irmãos, eu fiz uns esboços, muitas das vezes eu nem leio. Mas a nossa missão é a nossa família. É muito pregado, não está na Bíblia, mas é lógico. Tem coisas que não estão na Bíblia, mas é lógico. A primeira missão é dentro de casa, irmãos. Devemos primeiro ganhar a nossa família. Muitas das vezes a gente está preocupado com as coisas, com todo mundo lá fora. E a nossa família está pegando fogo. E a primeira coisa para a gente poder ganhar a nossa família é o comportamento. Devemos ter um comportamento cristão, como foi bem falado aqui. Porque muitas das vezes estamos aqui atafiados, bonito, bem vestido, mas dentro de casa é misericórdia. A gente não dá o exemplo de cristão. A gente é usado pelo inimigo. Na igreja a gente é usado pelo Senhor. Mas no mundo, a gente, fora da igreja, é usado pelo inimigo. Como que é isso? Onde não jorra duas águas do... Como que é, irmãos? Me lembrem? Da mesma fonte, não jorra duas águas. Dois tipos de água. Então não podemos dar oportunidade ao inimigo. Porque ele quer fazer embaraço em nossa vida. E ele quer primeiro atingir a família. Porque quando ele enfraquece a família, ele vai, aos poucos, vai a família parando de caminhar. E aos poucos vai te enfraquecendo. Quem é o cabeça da casa, ele vai ser enfraquecido quando o inimigo vai ganhando campo na família. E aí quando você vê, não quero ir para a igreja hoje não quero. Aí você está forte ali. Mas uma hora isso vai desvanecendo você. Mas precisamos, o que o Senhor está ensinando nessa noite, é tapar as brechas. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele quer fazer com que você tenha comunhão com as coisas do mundo. Às vezes ele entra pela televisão, ele entra pela internet. Ele entra de diversas maneiras na nossa casa. Por isso, no início do ano, eu e minha esposa, a gente orou. Primeiro dia do ano, oramos. Cada cômodo na nossa casa. Para que o Senhor fizesse presente naquela casa. Para que não venhamos dar brecha. Para que os anjos estivessem ao redor da minha casa, protegendo. E que se nós entrarmos, totalmente fora da presença do Senhor, o anjo ali já venha nos ajudar. Porque somos totalmente dependentes do Senhor. Como foi falado aqui, daqui a pouco a gente sai aqui, a gente tem um infarto aí. Eu não sei, inúmeras vezes eu tenho dores e dores. Aí a minha esposa sabe, dor de coração, sei lá, no peito. Mas enfim, a hora e o tempo é do Senhor. Não devemos ter medo da morte. Devemos ter medo para onde vamos. Mas se você tem convicção que você busca o Senhor, que você se consagra, a morte é vida. A morte não tem poder sobre você. Nenhuma condenação há para aqueles que creem no Senhor. Devemos ter essa convicção. Se cremos no Senhor, vivemos como aqueles que creem no Senhor, porque é uma coisa que eu ensino os adolescentes. Falar que tem fé. Eu acredito no Senhor. Mas viver uma vida totalmente diferente disso, você não tem fé, você não crê no Senhor. A verdade é essa. Eu creio em Deus. Muitos católicos falam, eu creio em Deus, mas vive uma vida totalmente avessa do que o Senhor determina. Então não crê. Falar de boca é fácil. Para crer tem que ter uma vida. Você não vai nem mais precisar falar que você crê, porque a sua vida vai falar. Louvado seja o nome do Senhor.
Então devemos ser irrepreensíveis, irmão, nessa terra. Santo não seremos. Enoque foi transladado. Elias foi levado. Se você for, você vai ser levado, porque Deus não mudou. Quem mudou foi o homem. Deus não mudou. Então devemos todos os dias buscar a santidade, porque sem a qual não veremos o Senhor. Devemos nos santificar a nossa família, buscar pelos nossos, e aqueles que são missionários, ganhou essa família, e por aí afora, fazer a palavra do Senhor ser divulgada. Ah, mas a palavra do Senhor é divulgada. Mas o Senhor muitas das vezes quer te usar. Muitas das vezes o ímpio, ele ouve a palavra do Senhor e tudo mais, mas às vezes é você que vai ser usado para aquela pessoa num determinado momento, e aquela pessoa vai se arrepender dos seus pecados. Ah, mas o Senhor já falou em diversos lugares. Eu creio eu que a mensagem do Senhor já chegou em vários países, lugares. Não precisa mais eu levar a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor se renova todos os dias. E por intermédio da sua vida você vai alcançar almas. Porque às vezes as pessoas ouvem, não é aquele momento que aquela pessoa vai se converter. Mas se você estiver atento à voz do Senhor, e você cumprir o que o Senhor quer para a sua vida, você vai ser canal para que o Senhor entre na vida daquela pessoa. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, seja canal do Senhor. Mas antes, seja canal do Senhor dentro da sua família. Para que você, assim como Josué falou, independente de vocês aí, povo de Israel, estar servindo a qualquer outro Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é ter convicção e ser ousado em falar, serviremos. Porque essa palavra não é só para o presente, é a sua posteridade. Então o Senhor alcançará a sua família, e o filho dos seus filhos, e os seus netos, e os netos dos seus netos, e toda a geração até a volta de Cristo. Profetize hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo, ele está derrotado na nossa família. E todas as brechas essa noite foram tampadas, porque você está atento à voz do Senhor. Se antes você não estava, hoje você vai sair com o ouvido aqui aberto à voz do Senhor. Busque ao Senhor e peça ao Senhor para que Ele venha te dar os frutos do Espírito. Porque muitas das vezes a gente aceita o Senhor e não busca os frutos do Espírito para a nossa vida. A gente é ignorante, continua sendo ignorante. A gente não é manso, né? A gente é raivoso, continua sendo raivoso. Não. Quando o Espírito Santo habita em nós, os frutos do Espírito precisam transparecer em nossa vida. Quem não era manso, tem mansidão. Quem não tem controle próprio, tem que ter controle próprio. Quem não tem benignidade, bondade, tem que ter. Porque é os frutos do Espírito na sua vida. A árvore tem que dar fruto. Porque a árvore sem fruto, o que acontece? É cortada. O Senhor amaldiçoou aquela figueira. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor não venha amaldiçoar a sua vida. O que o Senhor venha abençoar a sua vida. Porque você vai dar fruto em nome de Jesus. E os seus frutos serão tão transparecentes que as pessoas ao seu redor vão conseguir ver isso na sua vida. Nossa, aquele irmão que era tão nervoso é manso. Se tornou manso. Aquele irmão que não tinha paz, transborda paz. Aquele irmão que só fazia maldade, hoje é bondoso. Porque o Espírito do Senhor transformou. E quando Ele transforma, tem fruto. E quando tem fruto, tem transformação. E o Senhor quer isso na nossa vida. Precisamos nos converter a cada dia. Para que o Senhor renove a aliança dele na nossa vida. Para que não sejamos mais servos, mais filhos. E para que a nossa família sirva ao Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. Vou pedir a Sara e a Samara para louvar.